voltando ao nosso projeto de resolver as questões da PRF, percebi que nos últimos concursos cai muito essa parte de lançamento oblíquo. E hoje eu também vou trazer a questão que teve no último concurso, 2021, que também é de lançamento oblíquo. E com isso eu quero revisar ou relembrá-los conceitos importantes desse tipo de lançamento. Então, o que seria esse lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo é um lançamento de um determinado objeto com um determinado ângulo. Né? Você tem um intervalo de ângulos que vai estar entre 0 e 90. Então, você vai ter um determinado objeto. Acompanha aqui. Você tem um determinado objeto. Aqui é o objeto. Certo? Esse objeto ele está no solo. Esse aqui é o nosso solo. Uma coisa estranha aqui na minha caneta, mas tudo bem. E aí, esse objeto, você vai lançar ele com determinada velocidade, tá? Só que esse ângulo de lançamento, esse ângulo θ, é um ângulo que está entre 0 graus Celsius e 90 graus Celsius. Tudo bem? Então, você vai pegar e vai jogar esse objeto. Esse objeto vai fazer o quê? Subir, né? Enquanto ele sobe, ele vai para frente. Então aqui a gente tem um movimento em conjunto. Então, ele sobe e vai para frente ao mesmo tempo. Ou seja, né? Ele vai fazer uma determinada trajetória, que é uma trajetória indo para frente e uma trajetória subindo. Tá aí, beleza. Só que, o que é que faz os corpos caírem? Tá? Essa bolinha, ela não vai subir. Ela tem uma determinada massa, né? Uma massa M. Só que ela não vai subir indefinidamente, tá? Ela vai subir até uma determinada altura. Claro, né? Você não jogou aí com uma velocidade muito grande, então ela vai subir a determinada altura. O que é que não deixa ela subir mais? Seria a gravidade. Então você tem uma força, né? Peso, uma força-peso dessa bolinha. Então, essa força-peso está associada a uma aceleração gravitacional, que é a nossa aceleração da gravidade. Então, o que é que vai acontecer aqui, né? Essa bola, ela vai subir. Ela vai subir, tá? A uma determinada altura. Então, ela vai estar bem aqui. Essa altura que ela vai atingir seria a altura máxima. Só que é nesse ponto da altura máxima. Então, esse ponto aqui é um ponto de altura máxima. É nesse ponto em que ela não sobe mais, mas ela continua indo para frente. Conseguiu pegar a ideia? Então, é nesse ponto em que ela não sobe mais. Porém, ela continua indo para frente com a velocidade, que é diferente daquela velocidade inicial. Por quê? Porque essa velocidade inicial, percebe que ela está inclinada? Se ela está inclinada, você tem uma velocidade aqui na horizontal, que eu vou chamar de Vx, e uma velocidade na vertical, que eu vou chamar de Vy. De tal forma que quando eu somo essas duas velocidades, me dá a velocidade original. Então, é como se eu estivesse pegando um movimento e dividindo ele em dois. E é essa velocidade que eu chamei de Vy que faz o objeto subir. E essa velocidade de Vx é o que faz o objeto ir para frente. E o conjunto dessas duas velocidades é o que dá essa velocidade original, que é essa trajetória dessa bolinha. Então, essa bola, ela vai chegar até uma determinada altura. E aí, depois disso, ela continua indo para frente, só que agora ela vai descer.
Então ela vai descer e vai chegar no solo. Claro, se a gente considerar aqui uma conservação de energia, desprezar a resistência do ar, você tem que a velocidade inicial é igual à velocidade final. Então a bola ela vai chegar lá no solo, ela chega no solo com a mesma velocidade de lançamento, a mesma velocidade v de lançamento. Essa mesma velocidade de v. Tranquilo, Patrick. Beleza. O que eu preciso saber, tá? Você precisa saber o seguinte, que durante a subida você tem um movimento variado. Então, ó, na subida e na descida, esse movimento na vertical, o movimento ele é variado porque existe uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Ou seja, na subida, a velocidade vai diminuindo. Isso, a velocidade que eu estou dizendo em y. Ela vai diminuindo. O que significa? Que no movimento de subida, isso é um movimento desacelerado. Por que é um movimento desacelerado? Porque a velocidade vai diminuindo. Então, é um movimento desacelerado. Isso é a velocidade em y, tá? Porque a velocidade em x é o que faz ela ir para frente. A velocidade em y é o que faz ela subir. E na descida é um movimento acelerado, porque ele começa a aumentar essa velocidade, de novo, a velocidade em y. Então, você tem que, na descida, aqui a gente tem um movimento que é acelerado. É um movimento acelerado, tá? Então, ó, durante a subida, você percebe que essa velocidade em y, ela vai diminuindo até parar. Ou seja, lá na altura máxima, não tem mais velocidade em y porque não sobe mais. Depois dali, o que vai acontecer? O objeto começa a descer novamente. Então, ele começa a ganhar velocidade, e a velocidade ela inverte de sentido, né? Por isso que o movimento muda. Na subida é desacelerado e na descida é acelerado. Então, aqui você tem, ó, uma inversão dessa velocidade, que eu chamei de Vy, e ela vai crescendo agora, né? Até chegar à velocidade Vy original. Tudo bem? E em x, né? Na horizontal. Na horizontal não vai mudar nada. Por que não muda nada? Aqui é a altura máxima h. Por que na horizontal não muda nada? Não altera nada? Porque não tem uma aceleração. Ou seja, na horizontal, vou escrever assim que acho que é melhor. Na horizontal, a gente tem o quê? Um movimento que ele é uniforme. O que seria um movimento uniforme? Não tem aceleração, a velocidade é constante. Então, isso significa, ó, que Vx é uma constante. Ah, entendi. Então, na horizontal não altera o valor. Não altera. Vai ser sempre o mesmo valor. Tá? Perceba que a gente fez uma divisão em horizontal e vertical. Aí o conjunto é o nosso lançamento oblíquo, tá? Na vertical, temos o quê? Temos um movimento que é variado. Aí, como eu já disse para você, né? Na subida, desacelera e na descida, acelera. Então, Vy varia. Tá? Bota assim, varia. Tudo bem? Interessante. Então, nesse meu movimento, em resumo, é um lançamento oblíquo. Então, você lança ele com esse intervalo de ângulos. Ah, e se eu lançar com 0 graus? É um lançamento horizontal. E se eu lançar com 90 graus? É um lançamento na vertical. O lançamento oblíquo está entre esses dois ângulos. Tá? Claro que depende também do referencial.
A velocidade, Patrick, essa velocidade vetorialmente varia, certo? Então, durante todo o movimento, essa velocidade, como o vetor, está variando. E a gente pode dividir ela em duas. A na vertical, que faz o objeto subir, e na horizontal, que faz o objeto ir para frente. Na vertical, ela varia por causa da gravidade, que sempre aponta para baixo. Então, a gravidade aqui, ó, que é um vetor, sempre aponta para baixo. Quando eu falo aponta para baixo, é em direção ao centro do planeta Terra, né? Então, no caso, sempre apontando em direção ao solo. Tudo bem? É uma força que é dita uma força radial. Então, aqui eu não quero aprofundar nada. Eu quero que você entenda esse movimento. Então, ela é sempre para baixo. Sempre. Em todo o movimento. Se ela é sempre para baixo, tá? O que muda somente a velocidade na vertical. E na horizontal? Na horizontal não tem aceleração. Na horizontal, movimento uniforme. Então, vai ser Vx sempre. Em todo movimento vai ser Vx. Então, as bancas, não só a CESP, mas diversas outras bancas, elas tentam confundir. Porque elas falam assim, ó. Elas falam assim. A velocidade na altura máxima é zero. A velocidade na altura máxima é zero. Tá falso. Por quê? Porque eu tenho uma velocidade horizontal, que não muda, é sempre a mesma. Tá? O que vai ser zero? A velocidade na vertical, a velocidade em y é zero. Então, se falar assim, a velocidade é zero, tá falso já. Não é zero, tem uma velocidade lá. É zero a velocidade na vertical, já que não sobe mais. Dito isso, eu acho que dá pra gente... claro que a gente não explorou tanto esse tema, a gente pode explorar mais com as equações que descrevem esse movimento. Mas eu acho que você não precisa trabalhar com equação, porque são muitas equações. E apesar de o CESP já ter trazido essas equações, eu acho que ele não vai trazer novamente as equações, porque você não vai utilizar essas equações no dia a dia, né? Então você precisa conhecer o movimento, tá? Então vamos resolver as questões, a questão CESP, tá? Então vou puxar ela aqui para você dar uma olhada nessa questão. Deixa eu só mudar minha câmera de posição. Então a questão diz assim, ó. Um projétil foi lançado obliquamente em relação ao solo, em um local onde a aceleração da gravidade é constante e a resistência do ar é desprezível. Então, eu sei de duas coisas aqui. Eu sei que, ó, a aceleração da gravidade é constante e não tem resistência do ar. Onde é que essa resistência do ar influenciar? Influenciar alguns fatores, né? Principalmente na conservação de energia, já que é uma força de resistência. E aí influencia no alcance, pode influenciar na altura, tá? Então, geralmente não. Vai vir, tipo, desconsiderar essa resistência. Considerando essa situação hipotética, bem como a mecânica clássica e as áreas a ela relacionada, julga os itens a que se seguem. Então, vamos julgar esses itens. Vamos lá. Primeiro item, 40. Durante todo o movimento, a aceleração vetorial do projétil será constante. Tá correto, tá? Patrick, mas ele falou aceleração vetorial. Tranquilo. O que seria um vetor constante? Esse vetor sempre aponta na mesma direção, no mesmo sentido e tem a mesma intensidade que é o módulo. Como eu disse para você, eu falei para você. Se eu voltar um slide aqui, eu falei o seguinte, ó. A gravidade, ela sempre aponta para baixo. Sempre, em todo canto. Então, se eu pegar nesse ponto aqui, ó, gravidade aponta para baixo. Na altura máxima, aponta para baixo. Em outro ponto, a gravidade aponta para baixo. Claro, aqui não está tão reta. Aponta para baixo. Ou seja, é constante. Em todo canto, o vetor, a aceleração é constante. Por quê? Porque sempre tem a mesma direção vertical, o mesmo sentido para baixo e a mesma intensidade, que é aproximadamente, né, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o primeiro item ele está correto. O segundo item, 41.
Na posição de altura máxima, olha aí como as bancas gostam de explorar a altura máxima. Lá na altura máxima, a força resultante sobre o projétil será nula. Não, né? O que é nulo na altura máxima? Na altura máxima vai ser nulo? Zero? Ah, então, esse nulo significa zero, tá? Se você não conhece. Lá na altura máxima, o que vai ser zero? É a velocidade na vertical. Só isso, tá? É a velocidade na vertical que é zero. E a força? O que seria essa força-peso? Pessoal, essa força-peso está relacionada à gravidade, né? Então lembra que força, lá pela segunda lei de Newton, né, é massa vezes aceleração. Nesse caso, a gente trabalha com a força-peso, que seria a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, que sempre aponta para onde? Para baixo. E é isso que faz o objeto fazer essa curvatura, né? Essa força. Tem influência com essa força, né? Que aponta para baixo. Então tá falso, né? Não. Se eu conhecesse que lá na altura máxima, que é zero, a velocidade na vertical, eu já matava a questão, tá? Então 40 tá certo, 41 tá errado. 42. Na posição de altura máxima, de novo a altura máxima, a velocidade vetorial é nula. Falso, olha aí. O que eu comentei pra vocês. A velocidade vetorial não é nula. Por quê? Porque existe velocidade aonde? Na horizontal, que é o que faz o objeto ir pra frente. Então não tem como a velocidade vetorial ser nula. Se a velocidade vetorial fosse nula lá na altura máxima, o objeto ia ficar parado, né? Velocidade zero, repouso, né? Em relação a esse referencial. Tudo bem? Por isso que esse item está errado. A vetorial não é nula. O que é nula é a velocidade em y. Então a gente trabalha essas questões. Tá vendo que a gente não precisou de nenhuma equação aqui? Somente o quê? Conceitos desse tipo de lançamento. Se você for com esses conceitos para a prova, você já sai na vantagem do que quem decora as equações. Tudo bem? E é isso. Eu agradeço aí a participação de vocês na aula. Até outro momento.